Paz do Senhor, querido, mais uma vez. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta maior Isaías, no capítulo de número 38. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 38. Louvado e exaltado para sempre é o Senhor. Queremos devotar a Deus toda a honra e toda a glória, e ser grato a Deus por este privilégio, por essa oportunidade em estarmos aqui. Os irmãos encontraram? Profeta maior Isaías, capítulo de número 38, e eu quero ler o verso de número 1. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E assim diz o Senhor ao rei Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Podeis assentar. É bom estarmos aqui. Como eu disse na oração inicial, mais um mês de bênção, um mês de vitória, mais um mês que o Senhor nos concedeu. E talvez pela leitura aqui desta noite, no profeta maior Isaías, às vezes você pode olhar e dizer: mas é um culto de ceia, é um culto da ceia do Senhor. Nós não vamos falar sobre ceia, o pregador, o Senhor não vai ministrar sobre o corpo de Cristo, mas nós estaremos falando exatamente sobre isso, sobre o sangue de Cristo. Agora, para falarmos do sangue de Cristo e para falarmos em poder, participar do corpo de Cristo, é preciso que nós nos consertemos, é preciso que nós nos endireitamos. Talvez nesse dia, talvez nesse mês, talvez nessa semana, nós temos olhado e temos falado: Deus, faça uma coisa nova na minha vida. Deus, me dê algo novo na minha vida. Faça algo novo na minha vida, Senhor. Mas agora a pergunta é: o Senhor ele está dizendo para você, o Senhor está dizendo para nós: quando é que foi a última vez que você fez algo novo para mim? Quando é que foi a última vez que você ofereceu algo diferente para mim? Jejuma mais. Ora como nunca orou. Medita na palavra. Seja fiel. Quando nós já falamos aqui que quando nós ministramos, ou seja, quando a palavra diz: olha, e seja fiel, para muitos vão entender que é nos dízimos e nas ofertas também, mas ser fiel é em um todo. E aí nós pedimos para Deus: Deus, me abençoa. Senhor, faça algo diferente na minha vida. Senhor, faça algo extraordinário na minha vida. Mas quando foi a última vez que nós fizemos algo extraordinário para Deus? Quando foi a última vez que você verdadeiramente, você entregou, nós entregamos, desde as 6 da manhã, até meio-dia, até às 6 da tarde. Quando é que nós entregamos o jejum às 6 da tarde? Quando foi a última vez que isso aconteceu na sua vida? Que dia? Quando é que foi a última vez que nós jejuamos 3 vezes por semana? Eu quero dizer algo aqui, acabamos de orar ainda há pouco, eu quero te dizer algo da parte de Deus. Quando você joelhar para orar, e quando você não sentir mais dor nos joelhos, quando você não sentir mais incomodado em estar ajoelhado, está começando a melhorar na presença de Deus. Significa que os seus joelhos,
os nossos joelhos, eles já estão começando a ficar calejados. Isso é um ótimo sinal na presença de Deus, quando nós pegamos e pedimos: Deus, faça algo novo na minha vida. Mas eu vou repetir: quando é que foi a última vez que você fez algo novo para Deus? Quando é que foi a última vez que você ofereceu algo extraordinário para Deus? Nós pedimos, e pedimos, mas o que é que nós estamos oferecendo para Deus? O que é que você tem oferecido para Deus nos últimos dias? Murmuração? Lamentação? Reclama disso, reclama daquilo. É isso que temos oferecido ao Senhor? Mas eu quero entrar na palavra do Senhor nesta noite, que o meu tempo é curto e a palavra é boa. Quando o profeta maior Isaías, quando ele escreve aqui, e quando veio aqui agora então o profeta Amós, e ele chega a Isaías, ele chega a Ezequias, e ele entra no palácio. Ele entra no palácio, para você que sabe, ou talvez você que esqueceu, mas o profeta era a única autoridade na época dos reis. Era a única autoridade, era o profeta era a única autoridade que chegava e entrava no palácio sem marcar horário, sem agendar. O profeta era esse homem que tinha essa única autoridade de entrar para falar com o rei. E agora vem o profeta, o profeta entra então agora, e ele vai lá na recâmara do rei, e ele diz: olha, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Mas para podermos entendermos um pouco desse versículo lido, nós precisamos retroceder aqui um pouco, aqui no capítulo de número 37, no capítulo 36, que quando nós olhamos aqui, que quando Ezequias, ele assume o reino em Israel, ele assume o reino de Israel e ele tira todos os ídolos, ele quebra todos os altares, os balaíns, ele quebra todos os altares ali, ele lança pelo chão, ele joga tudo por chão, ele corta os postes ídolo. O que é poste ídolo, pastor? Poste ídolo era uma madeira que era plantada exclusivamente para fazer a imagem de deuses. Era uma madeira chamada poste ídolo, que era plantada, e o uso dela era exclusivo para fazer imagem de escultura, imagem de Deus, imagem de deuses. E agora Ezequias, ele ordena, e ele derruba ali os postes ídolos, ou seja, ele derruba as florestas, ele derruba toda a mata, ele derruba os altares que tinham sido edificados, e ele traz o povo à adoração. Ezequias, ele traz o povo agora à adoração ao Deus eterno, Deus poderoso, que criou todas as coisas, e o povo vem e começa a adorar a Deus. Quando nós olhamos aqui do capítulo 37 para o capítulo 38, quando anunciamos e nós vamos entendendo e lendo a palavra aqui, parece-nos que foi de ontem para hoje, mas isso aqui demorou anos, isso aqui passou-se tempos. Do capítulo 37 ao capítulo 38, isso demandou tempo para que isso viesse a acontecer. Mas agora então, quando ele assume o trono, repito, e ele faz todas essas coisas em benefício para o povo, trazendo o povo a Deus, apresentando-o ao Senhor, e Deus trabalhando e usando e abençoando Jerusalém, Deus abençoando a terra prometida. E agora vem vindo e as coisas vão acontecendo, mas até que chega no capítulo 36 e o capítulo 37, onde agora vem o rei da Síria, Senaqueribe, vem agora esse rei da Síria, e ele vinha seu homem de confiança, Abisaque, seu homem de confiança chamado Abisaque, ele leva a carta, e ele vai conversar, lembrando que os mensageiros também, eles tinham livre acesso, mensageiros de guerra, mensageiros de paz, levava mensagem para o rei oposto, trazia mensagem para o rei do lado de cá, mensageiros tinham livre arbítrio em transitar, levando as mensagens dos seus reis de origem. E agora então Abisaque, ele pega esse homem, por sinal, se você for ler minuciosamente a palavra, você vai entender que além de ser um mensageiro, era um homem abusado. Era um homem abusado, que ele excedia na autoridade que tinha, porque o seu rei lá da Síria, ele havia cometido, ou seja, havia granjeado, combatido várias guerras, e ele havia ganhado todas elas.
Todas aquelas guerras o rei da Síria havia ganhado, então agora ele, sendo o mensageiro do rei da Síria, do seu rei, ainda era abusado. Ainda era abusado. E agora ele vai até a presença do rei Ezequias e diz: olha, quando Ezequias ele começa a conversar e ele entrega a carta, e se você for lermos aqui bem pausadamente, entendermos a palavra, ele vai dizer: olha, não é assim, que confiança é essa no seu Deus? Que confiança é essa que você tem no seu Deus? Olha, lembra, rei Ezequias, eu quero te avisar, não era menção dele, não era trabalho dele, não era função de Abisaque começar a estender e trazer aqui aquilo que o seu rei havia feito, porque primeiro, o rei era conhecido, depois, todas as guerras em volta de Jerusalém que ele havia ganhado, todo mundo sabia disso, era notório, era conhecido de toda a nação, de toda a terra até então da época. Então não era função de Abisaque explanar, trazer ali aquele currículo de vitórias que o seu rei tinha conseguido, não era função dele. A função dele era chegar e entregar a carta para o rei, esperar Ezequias ler a carta, esperar ele ler a carta e esperar a resposta de Ezequias para que ele pudesse levar ao seu rei de origem. Mas a função dele era essa. Mas ele já começa a expressar, a contar as batalhas, como eu já disse, e Ezequias só ouvindo. Ezequias, ele diz: olha, não é os reis que cortou o meu rei, ele cortou a cabeça, ele venceu batalhas, ele venceu ali, ele venceu os exércitos. Israel, ó rei Ezequias, não será diferente. Não será diferente, abusado. Normalmente os mensageiros de Satanás, normalmente os emissários do inferno, eles são abusados. Mas eles esquecem que nós servimos um Deus poderoso, um Deus que vence. O nosso Deus, ele nunca perdeu a batalha. Mas de repente você olha e pergunta para mim e diz: pastor, mas eu já li na Bíblia que Israel perdeu a batalha. É verdade, Israel perdeu a batalha. Mas então por que é que Israel perdeu a batalha? É porque Israel não estava, às vezes que Israel perdeu a batalha, é porque Israel havia desviado da presença de Deus. Às vezes que Israel perdeu a batalha porque eles tinham ausentado, abandonado o Senhor. Inclusive quando o pastor Elias ministrava aqui na quinta, a respeito aqui de Sansão, e quando ele ministrava, Israel abandonou o Senhor. Israel, então agora Deus os entregava para serem castigados, oprimidos e verdadeiramente oprimidos ali pelas nações, seja ela quem fosse, os heteus, jebuseus e os ismaelitas, todos eles ali, Deus os entregava. Isso acontece até nos dias de hoje. Sai da presença de Deus para você ver. Sai da presença de Deus, você vai virar um marionete nas mãos do capeta. Sai da presença de Deus, você vai virar uma marionete nas mãos do capeta. Ele vai fazer de você o que ele bem quer, porque você abandonou o Senhor Deus, que tudo pode, tudo quer fazer por você, mas você não quer. Você não quer deixar Deus agir e trabalhar na sua vida, coordenar a sua vida, mergulhar na sua vida, para que ele venha endireitar a sua vida. Você não quer. E aí torna-se uma marionete nas mãos do capeta. Israel ficou várias vezes como marionete nas mãos do capeta, quando Deus os entregou aos outros reis, quando Deus entregou ali para serem martirizados. Muitas vezes aconteceu, mas sempre porque desviaram e abandonaram ao Senhor. Mas quando Israel estava na posição, quando Israel tomava posição de servo, posição de filho, posição de sacerdote, Deus os abençoava e acrescia. E quando Deus quer abençoar, lembra de Gideão? Israel estava completamente arruinado nas mãos deles ali dos filisteus. Agora vem Gideão, o Senhor usa ele e com 300 homens livra Israel de todos os males, da mão opressora ali do inimigo. Deus, ele quer nos libertar. Deus, ele quer te libertar das mãos do capeta. Mas é preciso que você deixe Deus trabalhar na sua vida. Porque se você não deixar, a sua vida vai deteriorando e piorando a cada dia. Lamentavelmente. Agora esse Rabisaque, ele começa a expressar aqui para o rei Ezequias. E comentando e falando todas essas coisas. Agora, depois de muita coisa, agora a Bíblia vai dizer que agora, antes que ele desse a resposta, e ele não deu a resposta,
A única coisa que Ezequias disse: olha, servimos a um Deus verdadeiro, um Deus que é tudo sábio, um Deus que é tudo pode. Ezequias não escreveu carta para o rei da Síria, não escreveu nada disso. E o homem vai embora, Rabsaque vai embora, cheio de orgulho. Entreguei a carta, e vai ser mais uma nação que nós vamos vencer. Que nós vamos vencer. Os soldados assírios, eles eram tão bons, que ele pegava assim os seus opressores, ou seja, aqueles que eles venciam a batalha. Os assírios, eles eram tão bons, tanto quanto os ninivitas. Quando Jonas foi lá pregar a palavra, eles pegavam os seus opressores, ou seja, aqueles que eles venciam a batalha, eles cortavam as mãos, eles cortavam a língua, eles furavam os olhos, e por último eles cortavam a cabeça e faziam pirâmides de cabeça dos inimigos. Isso tudo fazia ainda vivo, cortavam as mãos, ainda furavam os olhos, cortavam a língua. Tudo isso fazia ainda com os inimigos vivos. Depois cortava a cabeça e fazia pirâmides de cabeça dos seus inimigos. Eram terríveis os soldados, eram terríveis essa raça de gente, dos assírios, os caldeus e também os ninivitas. A história deles, dos soldados, eles eram devidamente muito cruéis. E agora Rabsaque, ele vai cheio de orgulho, ele vai cheio de si, achando que seria mais uma nação que ele venceria juntamente com o seu rei da Síria. Mais um para ser catalogado, para ser colocado na parede como um mural de guerra, ou seja, como ali um trunfo de guerra, ou seja, alguma coisa. Não, vencemos a nação, vencemos Israel, vencemos o rei Ezequias. Porque todos os problemas, ou seja, todos os reis que eles venceram, que eles guerrearam, o rei da Síria guerreou e venceu, todos eles somavam. Quando chegava a carta, quando chegava a afronta do rei da Síria, o rei normal, ele já fazia, ou seja, das outras nações que foram vencidas, já chamava o chefe do exército, já chamava ali o general do exército, e já começava a juntar ali todos os seus homens, o seu contingente de homens ali, para quê? Para que pudesse somar, e obviamente ali com os materiais bélicos da época, material bélico, material de guerra, para somar tudo isso, para ir de encontro àquele rei que estava vindo. Quero abrir um parênteses aqui para dizer para você que quando Davi ele vence, quando Davi, lá no livro de Reis, e quando ele faz o censo. O que é censo? É contar o povo. Quando Davi faz o censo ali, de contar ali os seus guerreiros, de contar os seus soldados, Davi tinha 1,5 milhão de guerreiros. Davi tinha 1,5 milhão de soldados, que era uma coisa fabulosa para a época. E o material bélico de Davi, material de guerra, era uma coisa sobrepujante, era algo extraordinário. Mas então agora, quando ele conta, ele enche de si, e ele fica garboso, e diz: eu tenho 1,5 milhão de soldados, eu tenho carros, eu tenho infantaria, eu tenho flecheiros, eu tenho homens de toda natureza de guerra para pelejar. 1,5 milhão de soldados eu tenho. Mas agora a Bíblia diz agora que o Senhor manda o profeta. O seu profeta diz: olha, vai lá e fala para ele. Fala para ele que eu vou oferecer 3 coisas para ele. Ele está confiando no homem, ele está confiando no exército, ele está confiando no seu contingente. Ele deixou de confiar em mim, diz o Senhor. Ele está confiando em 1,5 milhão de soldados. Quando Deus quer, Deus usa 1,5 milhão de soldados e vence a batalha. Mas quando também Deus quer também, Ele usa 300 e ganha a batalha também. Quando Deus quer, Ele usa 2 leprosos, como aconteceu em Samaria. Ele usou 2 leprosos e ganhou a batalha, porque o povo correu e foi. 2 leprosos ganharam a batalha, porque Deus está na situação, Deus está no controle. E agora a minha pergunta para nós é: está confiando em quem? Você está confiando em quem? No seu empreguinho? Daquele servicinho lá que Deus te deu? Daquele servicinho, aquele empreguinho lá, que foi Deus que abriu a porta e você se vangloria dele porque eu estou empregado, eu faço isso? Aquele emprego não é seu, aquele emprego é do Senhor. Aquela casa não é sua, aquela casa é do Senhor. Aquele carro não é seu, aquele carro é do Senhor, e Ele pode te tomar ele quando bem quiser. Aqueles filhos não são seus, não são nossos, é do Senhor. A sua vida não é sua, a sua vida
fôlego de vida, oxigênio de graça. Ontem, abrindo um parênteses aqui, dizer, ontem fomos fazer uma visita na casa do pai do irmão Ada. O homem está lá com material, um trem desse tamanho lá, uma máquina lá, e o trem enfiado no nariz 24 horas, porque ele necessita de oxigênio, e é de graça, mas ele não pode, porque a saúde não permite. O pulmão dele está comprometido, ele precisa de uma máquina para obter o oxigênio, e você, de graça oxigênio. E aí nós lamuriamos e lamentamos e não glorificamos a Deus, não oferecemos algo extraordinário para Deus e queremos receber de Deus. Oh, raça ingrata, essa nação da atualidade. Oh, raça ingrata, essa nação da atualidade. Ingratos que nós somos, irreverentes, insubmissos, rebeldes na presença de Deus. Deus tem nos dado tudo e nós não temos oferecido nada para Ele. Eu não tenho nada, nós não temos nada, mas nós ficamos confiando no emprego que temos, o salário dia 5. Ficamos confiando naquela aposentadoria dia 5, que se Deus quiser Ele corta ela. Ele faz alguma coisa com a união e corta essa aposentadoria sua. Deus, se Ele quiser, Ele faz, porque Davi pensou dessa forma. Tenho 1,5 milhão de soldados. Deus manda o profeta e diz, coitado, vai se arrebentar. Agora escolhe dessas 3 coisas, e meu tempo é curto. Eu quero dizer que naquela noite Deus manda o soldado e matou 85 mil homens. Deus matou 85 mil homens apenas em uma noite, para mostrar para Davi que Davi não é nada, que Davi não era nada, que o poder emana dos céus, o poder emana das mãos de Deus. Agora esse homem ele vai garboso, Rabizaque, ele vai cheio de si, vamos ganhar mais uma. Mas agora o oposto de todos os reis, que não contou o seu contingente. Ezequias, ele pega a carta. O texto vai dizer aqui agora que Ezequias pega a carta aberta. E a Bíblia diz que Ezequias, ele tirou os trajes reais. Ezequias, ele tirou a coroa da cabeça. Ele tirou os trajes reais e ele veste pano de saco. E ele entra, ele caminha até a presença de Deus, até a casa do Senhor, e ele chega lá e diz, Deus, olha aqui a carta, Senhor, está na história, está na palavra. Deus, olha aqui a carta que aquele homem, o rei da Síria, ele está afrontando o Senhor. Deus, está afrontando eu não, ele está afrontando, olha a carta, Senhor, abre os teus olhos, ouve, lê, Senhor, essa carta. Ele não contou, ele tira os panos de rei. Ele era rei em Israel, ele era o rei de Israel, de Jerusalém, mas ele tira tudo isso, ele tira a coroa, ele tira os trajes, e ele veste pano de saco. E nos dias atuais, essa geração incrédula, quantos narizes empinados nós temos dentro das igrejas? Não faço, ninguém manda em mim, comigo é desse jeito. Vai nessa sua fé, vai para você ver aonde você vai parar. Comigo é desse jeito, comigo aqui é assim. Não, querida, com você é desse jeito, até Deus permitir. O cara que ele te pegar por beijo, ele vai te trazer e vai mostrar que ele é que é Deus, é ele que manda, é ele que ordena. Comigo é assim, falou, leva 2, até Deus permitir queimar a sua língua, ou fazer travar a sua garganta, você perder a voz, para você entender que ele é que manda. Aleluia. Pastor, mas hoje é ceia. Se não consertarmos primeiro, não tem jeito de participar da ceia. Se não consertarmos a nossa vida, não temos o direito de participar da ceia, ou até tem. Perdão, 1 Coríntios capítulo 15, perdão, 11, você pode até participar. Eu não sei dos seus problemas, não sei dos seus erros, não sei do seu pecado, não sei daquilo que você tem feito, mas existe um Deus do Apocalipse que João escreve, um Deus como os olhos, como chama de fogo, e tem contemplado todas as coisas. Pode até participar, mas está granjeando e pecado sobre os seus ombros. Ele lê a carta, ele entrega a carta e apresenta o Senhor, e ele ora e diz dessa forma, Deus está aqui. Agora a Bíblia vai dizer que agora então agora ele entra em ação, e Deus livra Israel. Deus livra o reinado de Ezequias.
Mas agora passam-se alguns anos, como eu disse, tudo demandou tempo na época. Agora passou os anos, agora passou as turbulências de Israel. Passou as turbulências de guerra, de problemas e dificuldades. Entra agora numa fase abençoada. E agora, dentre muitas coisas que eu não irei mencioná-las, porque o meu tempo é curto. Mas eu quero dizer apenas, quando Ezequias depois estava tudo bem, estava uma bênção, o reino estava bem, estava tudo sob controle. Agora Ezequias vai lá e faz aliança com o Egito. Ezequias, ele vai lá e faz aliança com o Egito, dentre outras coisas que eu não irei mencionar nesta noite devido ao meu tempo escasso, mas ele faz aliança com o Egito, e agora Deus começa a levantar contra ele. Deus começa a levantar. Veja que no passado ele orou, ele apresentou, ele se humilhou, vestiu pano de saco, foi na presença de Deus, Deus o exaltou, Deus o abençoou, Deus livrou a nação que estava sob o poder dele. Deus fez tudo isso. Agora, depois que estava tudo bem, agora ele folga, faz aliança com o Egito, e aí agora então com outras coisas, e agora começa então agora as dificuldades, começa o problema. Ezequias começa agora a adoecer. E Ezequias adoece. Ezequias agora Deus permite chaga, desde o alto da cabeça até a planta do pé de Ezequias tinha chagas. Do alto da cabeça até no solado do pé tinha chagas. Foi tão terrível que agora o rei, eles pegam o rei, e o historiador Flávio Joséfo e também o historiador Eusébio vai nos dizer que eles pegam o rei e levam ele lá para um quartinho, levou ele para um quartinho lá no fundo do palácio, porque o rei literalmente fedia, e no original vai dizer que supurava. O que é supurar no original? Supurar é sair podridão. Supurar quer dizer sair pus, é sair nojeira. E a Bíblia diz agora, ou seja, o historiador vai nos dizer, e nos originais vão dizer que Ezequias literalmente fedia em vida. Fez aliança com o Egito, dentre outras coisas. Então agora Deus não matou. Deus vem mostrar para ele que Deus é Deus, que Deus é aquele que faz, é eu que dou, é eu que tiro. Deus é aquele que faz sair água da rocha. Deus é aquele que purifica a água, como purificou as águas de Mara. Deus é tremendo. Então Deus está mostrando para Ezequias que Deus é Deus e que ele precisava consertar. E agora ele vai para o quartinho lá no fundo do palácio. Lá no fundo é um palácio fedorento, fedido, e aquela coisa supurando. Agora eu gostaria que você entrasse comigo na história. Eu gostaria que você entrasse comigo naquele quarto agora nesse momento, e olhando a cama de Ezequias, o rei de Israel. Mas entra comigo naquele quarto e olha aquela cama dele, aquela cama, aquele lençol, aquelas cobertas ali. Quando amanhecia o dia, aquele trem estava tudo grudado, tudo grudento, tudo amarelado, com pus que saía ali daquelas chagas, e aquele quarto literalmente fedorento, fedido, e o rei fedido. Imagina quem cuidava do rei, não tinha como dar banho, porque as chagas eram literalmente uma em cima da outra, porque era Deus tratando com ele. E quero te lembrar, quando Deus começa a tratar com alguém, não coloque a tua mão, deixa Deus tratar. Deixa Deus tratar com essa pessoa, porque é Deus que está no negócio. Se você for botar a sua mão, vai sobrar até para você. Era Ezequias sozinho lá. Era Ezequias sozinho lá naquele quarto lá, fedorento, fedido, fedendo. Mas era Deus que estava no negócio, era Deus que estava mostrando para ele que não era daquela forma. A minha pergunta é que o Senhor te faz nesta noite. Você tem feito aliança com quem? Tem feito aliança com o capeta? Tem feito aliança com o Egito? Tem tido saudade do Egito? Fazer aquilo que o mundo faz, aquilo que o Egito faz, coisas mundanas, coisas que desagradam a Deus. Aquilo que você tem feito, que Deus, ele se sente. Quando a Bíblia vai dizer, Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse que o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme. Você faz parte de Deus, esse corpo seu, ele pertence ao Senhor, mas está sendo usado pelo capeta, está sendo usado pelo diabo. E Deus, ele quer livrar, Deus, ele quer dar livramento, mas é preciso você aceitar Deus trabalhar na nossa vida, porque do contrário nós vamos sofrer amargamente até entendermos que Deus é Deus. Até entendermos que Deus é Deus.
E ele estava naquela situação deplorável. Estou caminhando para o final. Mas agora a Bíblia vai dizer que agora então Deus manda o profeta e diz: vai lá, arruma a tua casa. O profeta chega e entra, como eu disse anteriormente, entra lá sem marcar, sem agendar. E o profeta entra e vai até aquele quartinho, e ele chega lá e diz: olha, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Alguns pregadores vão dizer, lamentavelmente eu já ouvi, e dizer: não, eram os filhos, era a casa. Não, casa espiritual. Não era filho, não era esposa, não era servo, não era escravo, não era soldado, não era nada disso. Quando o profeta chega e diz: põe a tua casa espiritual, onde Deus habitava, e hoje o capeta está reinando. Então agora o profeta chega e diz: põe a tua casa em ordem, arruma a tua casa, pede perdão para ele, conserta com ele, porque vai morrer. Arruma a sua casa, o seu tempo está acabando, precisa arrumar a casa, assim diz o Senhor. E o profeta sai, não deu moral, não foi ouvir as queixas do rei, não foi ouvir as lamúrias do rei, ele sai e vai embora. Agora o historiador fala que ainda, a palavra diz que ele ainda estava no pátio. E o historiador Flávio José e Eusébio vai nos dizer que ainda o rei, ou seja, ainda o profeta não tinha saído do jardim do rei, que dava acesso à rua. Ele ainda não tinha saído lá. Mas quando o profeta sai, agora esse homem é a única vez que quando nós olhamos na palavra, e quando nós olhamos e vemos que alguém orou deitado. Hoje tem crente que deita na cama e diz: Senhor, obrigado por mais um dia, amém. Tem crente hoje que ajoelha no lado da cama, o joelho está doendo, não consegue 3 minutos. Como eu falei no início e vou repetir para gravar no seu coração: o dia que você ajoelhar para orar e não sentir mais dor no joelho, está começando a melhorar. O dia que você ajoelhar, o dia que você olhar no seu joelho e não tiver mais cabelo no joelho, está começando a melhorar. O dia que você olhar no seu joelho e ele já estiver começando a ficar preto do seu joelho, está começando a melhorar. Crente light não dá conta de orar. Crente light não dá conta de ajoelhar. Crente light, crente que não tem palavra, crente que não tem diálogo com Deus. Se não tem diálogo com Deus é porque não tem intimidade. E quem não tem intimidade com Ele não tem parte com Ele. Não tinha saído, mas agora fidelidade diante de ti, andei com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. Veja bem que ele diz: eu fiz, está no verbo passado, foi lá no passado. Veja bem que ele diz aqui: andei, está no verbo passado. Eu andei com fidelidade, e eu fiz e andei com inteireza de coração. Tudo nele, o verbo dele é conjugado todo no passado. Essa pequena oração dele, os verbos são conjugados todos no passado, nada no presente. E a Bíblia agora é o mais importante. A Bíblia diz agora que ele chorou abundantemente na presença de Deus. Crente hoje pode ter uma oração mais fervorosa que crente hoje não chora mais. Parece que as lágrimas secaram. Choramos pelo parente que morreu, choramos pelo primo do escanchavô que morreu, choramos por ele, mas não choramos na presença de Deus. Choramos por tudo, mas não estamos chorando mais na presença de Deus. Não espere chorar por angústia, não espere chorar por desespero, não espere chorar por necessidade, mas chore de alegria na presença de Deus. Porque não foi eu que escrevi, mas é a palavra de Deus que diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Então não espere chorar por problemas e dificuldades. Chore pela alegria de ser salvo, por estar na presença de Deus. E ele chora abundantemente. E agora a Bíblia vai dizer que quando o profeta estava quase chegando para sair na rua principal de Jerusalém, Deus olha, fala com ele e diz: olha, Isaías. Sim, Senhor. Isaías, volta lá, fala para ele que eu vou acrescentar. Eu acrescentei 15 anos na vida dele. E o Senhor continua dizendo:
Porque eu ouvi a oração dele, e eu vi as lágrimas dele. Não é lágrima de crocodilo. O que é lágrima de crocodilo? Aquela que brota somente das pálpebras. Lágrima que agrada o Senhor é aquela que vem de dentro, aquela que vem do coração, aquela que vem da alma. Lembra daquela lágrima de Ana? Aquela lágrima de Ana, aquilo era lágrima de alma. A Bíblia vai dizer aquela com amargura de alma. Não espera chorar na presença de Deus com amargura de alma, não. Com dor na alma, mas chore de alegria, por prazer de estar na presença dele. Volta lá e diz para Isaías que eu vou dar mais 15 anos, porque eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. O profeta chega e diz: olha, assim diz o Senhor. 10 minutos, 5 minutos depois, 10 minutos depois, aquele que chega e diz: põe a tua casa em ordem, porque vai morrer. Tem conversa, e vai embora. 10 minutos depois, o profeta volta e diz: olha, assim diz o Senhor. O Senhor ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. Assim diz o Senhor: eu vou te acrescentar mais 15 anos de vida. 15 anos. Se nós formos estudar aqui nos anais dos reis de Israel, e formos estudar aqui a história de Ezequias, a partir desse dia, ele trabalhou muito mais para Deus em prol do reino desses 15 dias. Assim diz os anais dos textos da vida de Ezequias. 15 anos. Mas agora o rei disse: mas que prova que eu tenho? Deus está falando com a gente, Deus está mostrando, Deus está falando, e nós continuamos com o coração endurecido. Não, Deus não falou comigo. Aí o rei, o profeta, Deus usa o profeta e vai, mais 15 anos, que prova que eu tenho? Qual prova que você quer? Isaías está dizendo para ele: eu quero que o relógio de sol de Acaz, eu quero que o relógio de sol que está lá na parede, o relógio de sol de Acaz, relógio de sol, óbvio, na época não tinha ponteiro, relógio de sol, eu quero que ele volte, que ele retroceda 10 graus. O profeta diz: assim será. E agora quando ele levanta, ele vai lá e ele olha o relógio de Acaz, ele retrocedeu, ele voltou ali no ponteiro, se fosse, era o relógio de sol, ele voltou 10 graus. Prova de Deus. Mas agora algo que Ezequias podia fazer, eu termino aqui. Quando o profeta, depois de ter dado o anúncio, 15 anos, mas agora o profeta diz: olha, fala com alguém aí e faz uma pasta de figos, e faz um emprasto, passe em todas essas suas feridas. Faz um emprasto, faz uma massa de fígado e passa em cima de todas elas, remédio. Aquilo que Deus pode fazer, você não faz, mas aquilo que é para você fazer, você faz. E eu termino dizendo aqui: Deus não vai te pegar pelo cabelo nem pela olheira na sua casa e vai trazer aqui para a casa dele para você orar e glorificar a Deus. Ele não vai fazer isso, porque o nosso Deus, para a glória de Deus, ele te deu uma oportunidade de servir a ele ou servir o capeta. Ele te deu uma oportunidade de servir a ele ou Satanás. Portanto, ele não vai te pegar para os cabelos nem por aí e trazer arrastado aqui para a casa dele. Mas agora as barreiras que estão lá, que você não pode quebrar, ele quebra. Mas agora ele quer ver a sua atuação. Ele quer ver o que você está oferecendo para ele, como eu disse no início. Está pedindo muita coisa. A igreja está pedindo muita coisa. Quando eu digo igreja, individual. Mas o que é que você tem oferecido? O que é que você tem ofertado? E agora o profeta vai embora. E Ezequias, ele trabalhou como nunca tinha trabalhado antes. E Deus prosperou Israel mais uma vez. Deus quer te prosperar. Deus quer nos dar vida, e vida com abundância. Mas se faz necessário nós retrocedermos para a vontade de Deus. Amém.